Graça e paz a todos, amém? Que bom que vocês estão aqui, os fiéis, os remanescentes. Não sei se a igreja, tem francês e argentino aqui na igreja? Não, né? Enfim. Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 4, nós estamos hoje finalizando aquela série de mensagens a respeito da igreja para um novo tempo. Eu não sei se tem aqui de qualquer forma vai aparecer. Nós tivemos na semana passada a continuidade, mas teve uma semana da conferência missionária, onde nós tivemos aqui o pastor Mariano, que interrompeu as sequências por conta de ser temático, né? Ser de missões, mas nós temos aí, hoje nós estamos finalizando uma igreja para um novo tempo. Onde a gente pode encontrar onde que nós podemos encontrar características, recomendações, exortações para essa igreja, para uma igreja? Qual é a fonte de informação espiritual, reveladora, séria, que nós podemos encontrar nela? Conteúdos, dicas, direções para essa igreja. Qual é o outro conteúdo, palavra, que nós temos espiritualmente revelada por Deus, senão as Escrituras? Senão as Escrituras que vão dizer para nós, revelar para nós, quem é que formou a igreja, quem é que pensou na igreja, quem é que escolheu a igreja. E que essa Escritura, essa fonte de informações continua sendo atual e muito bem reveladora e denunciadora. Ela é profética, porque o profetismo, o profeta, ele olha, ele tem uma visão de Deus, não porque ele teve uma visão do passado ou do futuro, não. Ele consegue enxergar no presente, Deus mostrando. É igual você, por exemplo, você está na rua, no seu bairro, aí você vê crianças jogando bola, e você sabe que tem uma rua que passa muito carro, e você como adulto, já com discernimento, sabe que aquelas crianças que estão jogando bola, a bola tem escapado sempre para aquele lado da rua movimentada. É fácil de enxergar que isso pode dar o quê? Naquilo que você imaginou. E você já projeta, olha, existe um perigo aqui, essa bola vai para lá, e aonde tem uma bola sempre tem uma criança. Entende isso? Nas Escrituras nós encontramos, sim, palavras proféticas, palavras que dão a dica de como a igreja tem que ser, ou como ela está. Porque o profeta, ele enxerga e começa a dizer assim: olha, igreja, vocês não foram criados e pensados e projetados para isso. Por isso tome cuidado no tempo que vocês estão vivendo. Qual é o tempo que você está vivendo que você, de repente, não entende o que é ser igreja e fazer parte dessa igreja? A igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo, amém? É isso que as Escrituras dizem. Mas qual é a minha e a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como parte deste templo? Ou parte deste corpo? Se eu e você somos templo, então como é que você tem administrado dentro de você essa liturgia? Na liturgia espiritual que Deus tem para nós todos os dias, ao entrarmos em contato com as Escrituras a respeito das novidades, ou melhor, dos princípios e valores, das recomendações, dos preceitos, das leis, dos mandamentos. Se eu tenho contato com isso aqui todos os dias e tenho uma vida de oração, certamente eu terei resultado de informações que antes eu não tinha. Serei repreendido, porque ela vai mostrar que eu estou fora do lugar, ela vai me corrigir, não vai deixar fora do lugar, vai me colocar no lugar certo, e ela vai me educar na justiça, amém? Ela vai me ensinar coisas que eu não sei, ela vai me repreender, vai dizer que estou fora do lugar, ela não vai deixar eu fora do lugar, ela vai me corrigir, vai colocar no lugar certo, e ela nesse projeto, nesse processo, não está à toa isso lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É porque entre o ensino e a educação existe sim um espaço para repreensão e correção.
Então a palavra de Deus vai ensinar nós sermos uma igreja para um novo tempo, amém? Um novo tempo que me parece que às vezes se repete dos tempos antigos, porque aqui hoje, ou lá naquele tempo, Paulo já dizia de uma forma que parece que muda o tempo assim, muda a época, que é 2022, que não é não sei o que lá, anos atrás, mas que o pecado ele provoca os mesmos desejos em nós, a mesma prostituição, a mesma raiva, o ódio, a mesma inveja, o mesmo ciúme, vocês entendem isso? A mesma cobiça, a mesma ganância, com outros tipos de mecanismos. A tecnologia está aí, lá não tinha, se bem que, se você estuda um pouco dos povos antigos, você vai ver que era muito mais tecnológico do que a gente imagina. Nesse mundo digital, talvez, de informações rápidas, estoura uma guerra agora na China, já chega aqui, coisa rápida. Meus irmãos, as Escrituras, ela é a única fonte de informação para que nós sejamos, para que elas nos ensinem a ser igreja, amém? É a única. Mas eu fico pensando, quando o pastor fala isso, o que passa no seu coração? Sempre passa assim, não é só eu que sou igreja, são os outros, então os outros também têm que ser responsáveis por isso. Mas qual é a tua responsabilidade nesse todo? Se você coopera com a limpeza da sua casa, pelo menos você lava a louça, e as mulheres sabem o que eu estou dizendo aqui. Se um filho, você ensina os seus filhos a lavar a louça, não é bom isso? Vai estar um pouco engordurado depois, mas você está ensinando, certo? Aí só vai melhorando conforme o tempo. Mas se você vai ensinando, você vai ter resultado. Então, se a gente encaixa cada um dentro dessa administração, vai melhorando a composição, o desempenho do serviço para a edificação do corpo da igreja, que é o todo, que somos todos nós. Quem faz isso? Efésios 4 vai dizer isso, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos pastores e mestres e dos evangelistas. São dons de Cristo, que são pessoas com autoridade espiritual, que enxergam a igreja, os membros, e dizem assim: você está fora do lugar, sai daí e vai para lá, porque lá o teu desempenho vai acontecer, e esse desempenho não é promoção individual, é para a edificação da igreja. O profeta, o evangelista, o pastor e mestre e o apóstolo, cada um tem a sua função, um para profetizar e denunciar, outro para mostrar o fundamento que é Cristo, o apóstolo. Entende que esses nomes hoje, profeta, apóstolo, são tudo promoção pessoal, bispo, está errado, tem nada a ver com as Escrituras. O profeta é aquele que se preocupa em enxergar para onde a igreja está indo, levando essa bola de futebol, que pode ser que ela está chutando para o brejo, e vai todo mundo junto. E Efésios 4 vai dizer isso, está chamando a atenção da igreja, porque agora aqui, nessa parte de Efésios 4, já está dentro de um novo cenário, de uma nova proposta prática, como é característico das cartas de Paulo. Ele escreve no primeiro momento teologia, ensino, doutrina, um apanhado, ele é uma enxurrada de informações espirituais, reveladoras de quem é a igreja. E depois ele fala assim: essa igreja que Deus criou, que Deus revelou, que Deus predestinou, ela tem uma missão nesse mundo. Em outras palavras, essa igreja se forma com membros. Então, em outras palavras, você que faz parte desse corpo, tem o seu desempenho, tem o seu serviço, amém? E se você não faz isso, você prejudica toda a construção dessa igreja, as estruturas dessa igreja. E aí eu vou dizer, como organismo vivo, em você não decidir em viver uma vida santa com Deus, e viver uma vida de promiscuidade, de mentira, de raiva, de roubo, quando você vem, você faz parte desse corpo, e é filho de Deus, você traz as suas emoções, a tua alma manchada aqui, e você contamina outros. Aonde acontece CD, são as pequenas infiltrações, que vão desestruturando,
vão minando as estruturas, vai descascando a igreja. Olha só como é sério a tua vida particular com Deus, você mulher, você homem. O que você olha, o que você se alimenta, como é que você administra a tua sexualidade, as suas emoções, tudo isso. Quando eu tomo cuidado comigo, eu tomo cuidado com o outro. Não é o tal da máscara? Antigamente, quando a gente olhava a máscara lá no Japão, isso há 20 anos atrás, a gente via um monte de japonês atravessando a rua de um lado para o outro, não é? E sempre tinha uma japonesinha, um japonesinho que usava máscara. Eu olhava para aquele lá e falava, olha que ridículo. Ele acha que todo mundo está contaminado. E está querendo ser puro. Olha só a ideia errada minha. Mas não, o que estava na cabeça do japonês? Ele estava contaminado. E ele colocava máscara para não contaminar os outros. Se você se protege como um novo homem, que vai dizer aqui que nós vamos ler, em Cristo Jesus, a nova roupagem, você, protege os outros. O problema é que está cheio de crente pelado, nu, achando que Adão e Eva querendo viver no paraíso. Só dá para viver pelado, nu, no jardim do Éden, e sem pecado, porque lá não tinha essa cabeça doida que nós temos como homem, certo? Só lá dava para viver pelado. Depois que o homem pecou, fora do paraíso não tem mais como viver pelado e nu. Agora está na nossa mente, está dentro de nós a promiscuidade, a lascívia, a cobiça. Vocês entendem isso? Hoje o que nos protege é a vestimenta de Cristo, que é o novo Adão, o Adão que nos salva, o Salvador. E Ele propõe para cada um de nós uma postura, uma decisão, porque você forma as estruturas, você compõe os alicerces dessa igreja. Ou melhor, o alicerce é Cristo, que fique bem claro aqui. O fundamento é Cristo, isso não muda. Mas como nós vamos construir sobre esse alicerce, sobre esse fundamento? Se for palha, se for papel, se for madeira, passando pelo fogo, fica o fundamento, mas a estrutura não aguenta, porque o fogo ele pressiona. Mas se for ouro, se for prata, você derrete, mas você fica ali. E o fogo, em vez de consumir você, não consome, ele só purifica a sua vida, a sua alma. Amém? Você até derrete, porque Deus vai quebrando você, mas você continua existindo, porque Deus muda a forma da sua vida. Para fazer uma joia, tem que derreter o ouro. Você não encontra naturalmente, você não encontra um anel numa caverna, numa mina de ouro. Você encontra a matéria-prima, mas você não encontra o anel. E para ser anel, para ser joia, tem que ser purificado. Amém, irmãos? Vocês estão gostando da mensagem? Verdade, vocês estão gostando? Eu quero que Deus chacoalhe você, porque você acredita que você é precioso, preciosa? Vocês acreditam nisso? Os filhos de vocês? Amém? Que a senhora é preciosa? Amém, é isso, que você é preciosa? Aí, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Cada um com seus problemas. Eu tenho 3, né? Cada um com seus problemas. Estou brincando. É porque tem problema, gente, que só a gente pode resolver. Por exemplo, os filhos. O seu filho é só você e a sua esposa. Pois é. Também ajuda no processo. Irmãos, brincadeiras à parte. Eu não quero ser breve, porque geralmente domingo de manhã, eu acho que eu vou pregar o que eu tenho preparado, e não prego. Aí, como tem célula no meio da semana, eu tenho que pregar, para mostrar para eles, eu tenho que pregar à noite o que está aqui. E eu não tenho hoje à noite para pregar o que isso aqui, entendeu? Eu tenho que pregar hoje, então, o que vai para a célula hoje. Irmãos, em outras palavras, Paulo escreve aqui, dizendo assim, olha, essa igreja, que precisa ser bem edificada, bem construída, está junto na mesma fé, buscando o mesmo conhecimento, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa igreja aqui, ela existe no mundo. Ela se revela no mundo. A igreja que Deus pensou é uma igreja que, para ser edificada
no mundo. Paulo vai usar a ideia de corpo e vai usar a ideia de edifício, quer dizer, é um corpo de forma anatômica, anatomia, mas também de forma da engenharia, né, da arquitetura, um edifício que cresce. Ele usa essas duas figuras, e ele fala que essa igreja, como um edifício vivo, ela cresce no meio de um contexto, de uma realidade. A questão é, como é que a gente, como igreja, eu fazendo parte desse corpo, eu estou cooperando para bom crescimento, para o bom crescimento desse edifício, e movimento desse edifício como um corpo. Olha que loucura. Vamos lá, olha o verso 17, do capítulo 4. Verso 17 do capítulo 4 de Efésios diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Olha aí, para onde você está caminhando? Como é que você vive? Quem é você quando ninguém te vê? Como é que tem sido o teu trajeto, a tua caminhada, o teu comportamento, o teu estilo de vida? Não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Próprios pensamentos não tem nada a ver, muitas vezes, não tem nada a ver aqui com o pensamento gerado pelo Espírito Santo. Então, geralmente o mundo vai nos confrontar, e vai nos testar, vai também questionar, e também vai nos seduzir para pensar como eles pensam, de forma intelectual, mas não muitas vezes moral. Para não perder tempo, e eu sei que vocês querem assistir o jogo também, se eu pudesse dar um tema para essa pregação, seria assim: a santidade da igreja oposta ao paganismo deste mundo, ao estilo de vida mundano que nós vivemos. Deus, Ele criou essa igreja, preparou essa igreja, deu recomendações para essa igreja, está na Bíblia, todas as exortações, as recomendações, os ensinos, as repreensões, as correções e a educação, toda, está aqui na igreja, está aqui na Bíblia. A questão é, se eu não vigio como tem que ser a minha vida em particular, eu já começo a dar brecha comigo mesmo no meu relacionamento com Deus. Se eu não preservo o meu relacionamento com Deus, logo eu vou comprometer o meu relacionamento com minha esposa, ou com meu esposo e com os meus filhos. Porque a infidelidade de um homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem, é porque primeiro ele quebrou a fidelidade com Deus. Eu até falo para a Thaís: amor, o dia que eu perder o meu relacionamento com Deus, você está ferrada. Eu não traio você, por nada, nem com a mulher, nem com pornografia, com qualquer outra coisa, porque eu sei que Deus existe, e a presença de Deus é tão grande na minha vida, eu vejo Deus que eu fico constrangido. Isso é temor, porque tem uma autoridade do teu lado, na tua frente. O que é temor do Senhor? É aquilo que eu faço com as minhas mãos, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as minhas narinas, com os meus lábios. É os sentidos disponíveis, todos os meus sentidos disponíveis, sempre para aquele que está presente e se revelou, e que é poderoso para revelar o que eu faço com as minhas mãos, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com os meus lábios. Então, como é que eu administro todos os meus sentidos que fazem dar sentido para a minha alma, e que alimenta a minha alma todos os dias? Pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu falo, pelo que eu toco. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você? Quando você administra os seus sentidos, você está buscando um suprimento. A questão é, como é que eu tenho manuseado as minhas mãos para descobrir a revelação de Deus? Os meus olhos, ain no hebraico, significa realizar continuamente, observar, realizando continuamente. Meu Deus, olha só, o olho realiza continuamente. É a observação realizando continuamente. Imagina nós olhando para uma mulher. Eu olhei e aquilo começa a se realizar continuamente. Eu não toquei naquela mulher, mas eu saio com a imagem. A imagem vai realizando continuamente na minha mente. E a mente no hebraico
traz a ideia de mente e coração. Aquilo vai liderando dentro de mim e vai construindo uma promiscuidade que eu não consigo com aquela mulher, mas eu chego em casa, eu quero fazer amor com a minha esposa. Eu faço amor com ela, mas não penso nela porque eu pensei na outra. Faz sentido para os homens aqui? É exatamente isso que passa na nossa cabeça. É isso que nós sofremos. Da parte da mulher, eu não sei, eu não sou mulher. As mulheres podem dizer depois, para vocês. Falo como homem, como Paulo fala, falo como homem. Você entende o que eu estou falando? Quando você tem temor do Senhor, e sabe que Deus está presente, você até olha para uma mulher, porque é inevitável, igual eu. Fui no shopping essas vezes, só tinha aquela entrada do shopping. Gente, se eu escolho uma entrada do shopping, só tem aquela entrada, certo? Tem outra entrada, mas se eu estou entrando naquela entrada e está junto com a minha esposa, eu não tenho culpa de quem sai também, certo? É entrada e saída. Aí, vem uma mulher, e eu estou com a minha esposa. Se você olha para cima, ela vai falar assim, você está olhando para quê? Para onde? A loja está aqui embaixo. A vitrine está aqui, não está lá em cima, ela vai falar. E se você olha, pior ainda. Então, se você olha e você não olha, ela não fala nada no começo, não quer brigar com você no shopping, porque ela quer comprar aquele sapato que só você pode pagar. Então, ela não quer brigar com você, porque o sapato pode não acontecer na vida dela. Mas aquele sapato depois vai voar na tua testa, na sua casa. Gente, eu não sou Cláudio Duarte, certo? Ela chega em casa, fica feliz por causa do sapato, mas ela vai lembrar, você olhou, né? Você olhou pro teto, né? Não é assim? Não sei, né? Estou falando de mim. Com um tom de brincadeira, no meu caso, a Thaís sempre fica zoando comigo, né? Falei, amor, não tem como evitar, você olha, mas o que você vai fazer depois com a imagem que você... É a grande questão, a realização contínua. É dar continuidade à forma como você olhou, como é que você vai alimentar isso ou não. A ideia de olho tem a ver com colheita, presta atenção. Você observa a semente, usa as mãos para pegar a semente e colher. E o que você faz? O que Adão e Eva fez? O que Eva fez? Olhou, pegou com a mão e comeu. Com os olhos, bom para os olhos, está lá no texto de Gênesis. Era bom para os olhos. Essa igreja aqui vive, não é uma igreja cega em relação às coisas do mundo. Muito pelo contrário, ela está muito enxergando muitas coisas. A questão é que não é um perigo olhar para o mundo e observar só o mundo, sem antes aprender a olhar como Deus enxerga. Amém? Primeiro Deus, porque agora eu me tornei cristão, agora Deus me ensina a olhar como Ele enxerga. Falei, a realidade é essa sim, tem coisa errada, mas dá para você vencer em nome do Senhor Jesus, amém? Dá para você vencer os homens aqui, dá para vocês vencerem, amém? Dá para vocês vencerem. Deus conhece as tentações do coração de vocês. Dá para vocês vencerem. Você pode falar assim, Deus, eu quis cobiçar mesmo, mas eu peço a tua graça, a tua misericórdia, Deus. E quando você ora pela fé, logo foge a imagem não mais você leva para casa. E você não projeta mais nada em relação à sua esposa. Por que o pastor está falando isso? Porque é necessário dizer isso. Muitos dos nossos homens da igreja estão tropeçando dentro de casa com pornografia. Muitos dos nossos homens estão tropeçando aí fora, flertando com coisas que não tem que flertar. Vamos lá, meus irmãos, eu preciso dar sequência. Então vamos lá, olha o verso 17. Isto digo e no Senhor testifico, não andem como também andam os gentios na vaidade. Aqui vaidade significa exatamente... No grego, não vou ler tudo, mas eu quero mostrar para vocês aqui, mataiotes, significa, é tanta informação, um vazio, uma irrealidade, falta de propósito. Olha interessante que a vaidade é tentar preencher alguma coisa com volume, eu não sei aí os físicos, se o ar é volume.
Eu posso estar falando coisa errada. Você vai dar um presente para alguém e vai encher de vento, vai dar para a pessoa? Você faz isso com o seu filho? Ó, enchi de vento, passei lá no posto, botei 30 libras, está aqui para você o presente. A hora que ele abre, dá um pneu para a pessoa, né? Melhor. Dá uma bexiga para ela. Pelo menos concentra o ar que está lá dentro. Vaidade aqui é vapor, vento. Cabeça de vento. Crente, cabeça de vento. Não ande como cabeça de vento. A vaidade, está falando rebel, não de rebelde, mas de vaidade no hebraico, significa revelando dentro o que está, o que controla. Está dizendo assim que o vento, uma casa vazia, é uma casa cheia de vento. E o vento controla essa casa. Se você não preenche o teu coração, a sua mente com alguma coisa que vem de Deus, então alguma coisa está preenchendo, ainda que seja vento. E vento é vapor. Vento, ninguém vê e vai embora logo. Cheio de crentes sem conhecimento. Vaidade dos pensamentos. Alguém que para Deus, para os outros a gente pode não revelar, mas para Deus fica claro, está revelado o que tem dentro de você te controlando. Está claro para Deus, não tem nada dentro de você, tem vapor, tem vento. E é o que ocupa os teus pensamentos. O que a Bíblia fala lá em Filipenses? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro e amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Está aqui nas escrituras, a gente pode preencher isso. O problema é que está cheio de crente, cabeça de vento, andando na sua vaidade, não tem nada, não preenche nada, e é rápido. Meus irmãos, olha só onde Paulo leva esse pensamento. Obscurecidos lá, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, sem conhecimento, pela dureza do coração. Por isso que, pela dureza do coração, casais se separam. A Bíblia fala lá que o divórcio está liberado de certa forma, ou liberado por conta do adultério. Você tem uma certa, cláusula ali, mas o perdão não resolve? O perdão não resolve? É difícil, né? Mas o perdão resolve. Mas por que não resolve? Porque existe dureza no coração. E não é só nesse caso não, está cheio de gente crente com cabeça de vento e coração duro, coração de pedra. Está vendo? Não tem vida. Porque não sabe perdoar. A gente conversa com pais, os pais revoltados com os filhos, falando, eu tenho raiva porque eu não consigo perdoar, porque eu não tenho sentimento. Até para explicar para ele que não depende de sentimento, é uma questão de obediência pela fé. Porque ninguém toma remédio para dor de cabeça sem dor de cabeça. Você toma o remédio doendo a cabeça. E o perdão, assim como você sem confiança, mas porque você sabe que o remédio é para dor de cabeça, você toma. Está doendo a cabeça, você toma porque você sabe que tem um princípio ativo ali, que vai ativar, e daqui um pouco a dor vai passar. Mas aí, na vida espiritual, esse corpo que você faz parte, que tem um cabeça, não é um corpo independente, sem cabeça, e todo movimento natural a cabeça pensa, o corpo movimenta. O cabeça está dando a dica, use o perdão, e o perdão, naquele momento de dor, de raiva, de ódio, o perdão vem como princípio ativo espiritual, assim como o princípio ativo do dor de cabeça lá. Vem, você pede perdão para o seu esposo e perdoa ele também. Daqui um pouquinho começa a vir a paz. Meu irmão, isso tem sido uma realidade na minha casa. Pastor, então o senhor briga direto com a pessoa? Não é que eu brigo direto. Quando sai a paulada lá, a gente resolve com perdão. Tem a realidade difícil, tem a realidade boa também. É o que tem ajudado a gente a caminhar junto. As pessoas querem sentir antes. Não estou sentindo de pedir perdão. Se você esperar sentir, a tua filha, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo estão ferrados. Depende, chega assim, olha, eu estou muito magoada, estou chateado, estou com raiva de você,
eu odeio o que você faz, eu tenho raiva de você, mas em nome de Jesus, para que eu me sinta aliviado, e não leve você no meu coração, e eu consigo olhar para a tua cara, ô miserável. Fala isso para o seu marido. Fala isso para a sua esposa também. Olha, eu te perdoo em nome de Jesus pela fé. Se você não sabe o que é isso, mas eu te perdoo para ficar livre, porque esse perdão, com o princípio ativo espiritual, vai descer sobre a minha vida, e vai reinar e vai me trazer paz nessa casa, amém? Amém, é isso, meus irmãos, é isso, enfrentando as dificuldades, coração que deixa de ser duro para ser um coração mole, sensível. Olha lá, obscurecidos de entendimento, alheios, quer dizer, vivendo com o outro, a vida de Deus, quer dizer, deixando Deus para viver com o outro. Aqui significa, literalmente, está aqui, é tanta informação. Apalotrió, apolonge, alos, outro, longe com o outro, longe com o outro. Quem vive a lei de Deus, vive com o outro longe, mas não com Deus, porque se eu estou obscurecido de entendimento da vida de Deus, então eu estou querendo outro conhecimento, que não é com Deus. E ele fala aqui, olha, por causa da ignorância, agnoia, gnoia conhecimento, que vivem, pela dureza do seu coração, verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ele está dizendo de uma realidade do paganismo que a igreja vivia em Éfeso, presta atenção, ele não fala para os não cristãos, ele fala para os cristãos. Aqui ele está denunciando como profeta a realidade onde os cristãos estão andando e caminhando. Não andem como eles. Como assim? A avenida é a mesma para todo mundo, apóstolo Paulo. Ô imbecil, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de comportamento, de intenção, de propósito, de valores. Você pode andar na mesma avenida que todo mundo, mas ande com dignidade, com santidade. Amém, irmãos? Ande diferente. Não vou naquela festa porque só tem pecador. Meu Deus, você também é pecador. Você pode até ir naquela festa. Pastor, vai ficar gravado aqui e vão pegar só isso que eu falei. Vejam todo o vídeo, seus miseráveis. Você pode ir na festa, mas seja luz ali dentro, amém? Dá gosto para aquela festa, seja sal. Dá o tempero para aquela festa. Seja você o canhão de luz. É isso. Eu fui numa confraternização ontem. 2 pessoas eram crentes ali. O resto, só Deus sabe. Eu fui lá, passei a tarde lá com os meus filhos. Gente, é diferente. Não dá para ver toda hora esse ambiente. Não dá para viver. Mas vou dizer para vocês, assusta. E o assustar faz você ou tomar uma postura totalmente contrária, para você dizer assim, olha, é um perigo viver só nisso, ou faz você tomar uma postura igual a deles. Mas, você resolve entender que você é um cristão, que Deus tem misericórdia, essa é a realidade do mundo, e você não foge disso, pelo menos por aquele momento, porque tinha um propósito, e você começa a enxergar as pessoas, e as pessoas, mas você é crente, está no nosso meio, e começa a conversar com você, puxar papo, e elas vão falando da vida delas, e é a hora da gente entrar com a luz e com o tempero. Quando acontece isso esporadicamente, pensa que pode ter propósito isso, certo? Certo? Não é uma busca, nem só de festa vai virar um homem, amém? Mas vamos lá. Toda sorte de impureza, verso 19 fala no finalzinho. Mas não foi assim como aprendestes em Cristo. Quando ele fala que não foi assim que aprendestes em Cristo, presta atenção. Porque a palavra no verso anterior, avidez,
tem a ver com, muito legal isso, avidez, alheio, avidez, deixa eu ver aqui, não, a selgueia, peraí irmãos, é muita informação, está dizendo assim que, com avidez, com ganância, que é pleonectes, presta atenção, pleonectes, que significa pleo, demais, de pleonasmo, algo grande, ectes de ter demais, não tem limites, as emoções acostumadas com a mentira, com o engano, com a impureza, a pessoa sempre quer mais, é isso, aguçado, no coração, com raiva, com ódio, com ciúme, com inveja, com promiscuidade, é demais, além do mais, e é interessante que não existe matemática aqui não, é ganância mesmo, o cara não perdoa, ele passa por cima de você, ele defrauda você, ele te usa, e você também usa a pessoa, você engana e você é enganado, a promiscuidade, a raiva, a vida da carne faz isso com a gente, e olha que interessante, quando ele fala assim, com avidez, ele está dizendo assim, pleonectes, vocês buscam de forma desenfreada, vocês não medem esforço, vocês querem mais numericamente, presta atenção agora, por isso que ele fala aqui agora, mas não fostes assim que aprendestes com Cristo, aprendestes aqui, sabe qual é a palavra no grego? Matetes, que forma a palavra matemática, matetes é a palavra para discípulo, não foi assim que eu criei discípulos, não foi dessa forma que eu criei discípulos, não é essa que forma a palavra matemática, não é essa matemática que eu tenho para vocês, que vocês queiram além do mais, de forma desenfreada, passando por cima de todo mundo, ele está dizendo exatamente isso, não vivam, porque é um perigo, a sociedade que vocês estão vivendo, uma igreja para o novo tempo, tem que saber que se ela tem Cristo, ela tem tudo, amém? Ela tem de Cristo essa matetez, essa matemática que faz você saber o teu limite. Você é número 2, você não é número 1, então respeita o 2. Você é número 3, você não é número 1, não é número 2. Não queira ser o 8, presta atenção, meus irmãos. Quando a gente quer mais e mais, a gente passa por cima do outro. É o 3 querendo ser o 8, então ele pula o 4, o 5, o 6 e o 7. E ele fala assim, não foi assim que eu aprendi, eu tenho um lugar para cada um de vocês dentro dessa igreja, por isso que o profeta chega e fala para você, o pastor mestre diz para você, sai daí que o teu número é aqui, o dele é lá, você sai violino onde está a sanfona e vai para onde você tem que ir, sai sanfona onde está o violino e vai, porque nós vamos corrigir agora, está tudo fora do lugar, na orquestra de Deus, tem gente atropelando a área do outro. Paulo pode ver que nos versículos anteriores está falando assim, olha, para a edificação da igreja, cada um na sua parte. Vamos lá. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Instruídos aqui é didascoi, que é didática. Está vendo aqui? É uma questão de aprendizado, informações que antes eu não tinha, aí que está a grande questão, a gente quer viver sempre nos nossos mesmos valores, a gente esquece que nas escrituras, sempre tem um conhecimento de primeira mão, sempre tem uma notícia de primeira mão, disponível para você, epignosis, encaixado, gnosis, conhecimento, está dizendo assim que a única tampa para isso aqui, só serve para cá, Deus tem uma tampa para você, um conhecimento que encaixa sobre você, sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre quem as pessoas são. O problema é que quando eu não sei o que eu sou, e não sei quem é Deus, a gente fica querendo ser paparicado pelos outros, as pessoas vão dizer que nós somos, a gente que não quer perder a reputação. Reputação é a recomputação dos seus valores, computação, reputação, recalcular. Você se torna uma calculadora nas mãos dos outros, porque você não quer perder o valor, quando você... Não é assim, você conhece a primeira vez a pessoa,
lá no churrasco. Aí, depois que a gente sai assim, nossa, mas aquele cara é 10, não é assim? Aquela pessoa é 10, então tipo assim, aí a outra pessoa fala assim, olha, o cara lá estava lá no churrasco, falou que você é 10. No próximo encontro, ele vai saber que a pessoa está lá, né? O que ele vai pensando assim? Eu tenho que continuar sendo? Não posso ser menos que isso. Se eu puder ser mais, eu vou ser mais. Aí, conversa vai, conversa vem, começa a negociar os princípios e valores. Para você entrar na do cara e continuar sendo 10, você vai negociar os princípios e valores, até que você entende o seguinte, olha, crente tem que ter boa reputação? Tem. Mas ninguém vive de reputação. E não também é resposta. Exatamente, e não também é resposta. Porque se você ficar escravo da tua reputação, você sempre será a calculadora na mão do outro. E ele vai computar do jeito que ele quer sobre os valores da sua vida e dizer quem você é. Agora, se você coloca na mão de Deus, Deus dá o valor certo para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Na matemática de Deus, você tem um valor, amém? Por isso que uma igreja para um novo tempo, ela tem que saber que ela nasceu de Deus, foi revelada por Deus, ela pertence a Deus, e tem um cabeça que pensa a matemática dessa igreja para esse corpo, amém? Ela vai movimentar a mão dessa igreja, para fazer as contas dessa igreja, os olhos, os ouvidos para ouvir, para calcular, meus irmãos, entende isso? É uma questão mesmo de matemática do céu, dos valores do céu. Vou terminar, meus irmãos, vou terminar. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Vamos lá. Se é que de fato tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, quer dizer, a verdade é que a aletheia, não letheia, ser escondido, não ser escondido. Na matemática de Deus, Deus não esconde os números deles para você. Deus não esconde os valores dele para você. Porque na matemática de Deus você é matetês, você é discípulo, você é aprendiz. Aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos, significa matetês. Aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Ninguém nasce já sabendo 2 mais 2, tem que aprender. Passa por um processo de ignorância, de obscurecimento, até começar a dizer que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e assim vai. Os valores da vida, dá limite para os filhos dentro de casa. Você dá limite para você mesmo, porque o adulto é o seguinte, o adulto acha que não tem pai, né? Tem pai sim, Deus continua sendo pai. E você é filho, você precisa aprender como filho a saber lidar com a vida que você tem. É só você começar a ser pai e ter filho para você entender o que nós estamos falando aqui. Olha aqui os adultos aqui, vocês são filhos de Deus e vocês têm um pai, amém? Então, seja filho. Entra no teu quarto, receba o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, amém? Números, valores do alto, ele vai te recompensar. Entre em oração, meu Deus. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, que passou, vos despojeis do velho homem, quer dizer, olha aqui igreja, Paulo estava assim, igreja em Éfeso, olha aqui, no trato passado, vocês andaram dessa forma, agora tirem um velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, não queiram vestir mais as vestimentas antigas, essa Deus já resolveu, tirou de você, só que você está flertando com ela, é aquela roupa velha que ainda está no guarda-roupa da sua vida. Esses dias atrás eu tive que fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Tem roupa que a gente não quer abrir mão, certo? A gente fica igual o esquadrão da moda lá. Nossa, que raiva daqueles amigos, né? Porque é os amigos que mandam, você não é assim? Nossa, que amigo é esse, né? Manda 2 doidos lá, que vê tudo diferente da que a gente vê. E a gente quer usar colorido e não pode usar porque agora a moda não é assim. Aí vem e arrebenta com toda a nossa guarda-roupa, e não é de Deus isso. Mas de repente acontece isso, Deus cansou de ver você com trapo de imundícia. Aí chega o esquadrão do céu. Aleluia, amém?
E assim, eu vou dar um trato em você, princesa, princeso ou príncipe. E eu vou mudar a tua vida. Vai doer um pouco porque você gosta. E vai parar de gostar de viver como você vivia. Mas eu vou entrar e vou renovar as suas vestes. Amém? Alvo mais que a neve. Entenderam o que eu quis dizer? Alvo mais que a neve. Não tem neve escura, só tem neve branca. É só estar dizendo isso. Amém? É exatamente isso. Não tem nenhum preconceito aqui. Vamos lá. E vos renoveis, olha aí o Espírito, ele se encarrega de dar renovo para você, no Espírito do vosso entendimento. Está vendo aqui, ó, a pureza, a nova vida é aqui na mente, no coração. Mente no hebraico significa lebe, é um cajado e uma casa. Cajado porque demonstra autoridade, governo, ensino. A primeira característica do coração e da mente é o que é um lugar onde se pode ensinar, governar, tomar conta e controlar. Então a primeira característica do coração e da mente é um lugar onde pode ensinar, controlar e ter autoridade. A segunda característica do coração e da mente é que tem algo dentro para ser preenchido e conhecido. O coração é um lugar que tem muitas coisas que nós nem conhecemos. E quando alguém chega com um cajado, com autoridade, e entra dentro da sua casa, ele vai também atingir lugares de muita intimidade. E ele vai começar a fazer uma limpa na minha, na sua casa. Quando o pastor que tem o cajado, que é Jesus, entra na minha, na sua casa, pode ter certeza, esse celeiro do seu coração vai ser mudado, amém? Vai ser mudado. Ele vai chegar, é o coração, e vos renoveis no Espírito, porque é um novo nascimento espiritual, meu Deus, é um nascimento espiritual. Olha aqui, Deus vai ativar o teu espírito. Olha aqui, antes você vivia dominado pela carne que dominava suas emoções. Agora tem um homem espiritual, uma mulher espiritual dentro de você que vai travar uma luta contra a carne. E ela vai dizer assim: quem é você? Eu sou o homem renovado espiritualmente. E começa a dizer: a carne milita contra o espírito milita contra a carne, disputando, sendo as emoções que é a sua alma. A sua alma estava acostumada a viver na promiscuidade, no roubo, na lascívia, na inveja, porque é bom sentir tudo isso. A carne gosta. Mas quando vem um homem espiritual, ele começa a dizer assim: não, você sempre viveu no esgoto da carne, agora tem um tubo e conexão do alto, que vai vir santidade sobre você. Aí você começa a entrar em conflito. Vem a novidade de vida maravilhosa de Deus, começa a conquistar o teu coração, as tuas emoções vão ficando calmas e vão sendo transformadas. Aí você começa a dar mais bola para o Espírito, mas não sendo ignorante a respeito que está travado todos os dias essa luta para a disputa das emoções. É assim. E a gente precisa ser um homem e uma mulher espiritual controlada para dizer agora para a alma: olha, existe uma fonte, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que vai trazer saúde emocional para a tua alma. E vai dizer para o seu corpo, precisa ter corpo para estar vivo, né? Esse corpo era usado para promiscuidade, para isso, aquilo, agora não. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Olha que interessante, corpo, alma e espírito, tudo dependendo da mesma fonte santa que é Deus. A carne vem para bagunçar o coreto nisso tudo. E o mundo está aí, por isso que ele fala: e vos renoveis no vosso entendimento pelo Espírito, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus irmãos, o que Deus tem para nós, vem de uma fonte que é verdade, amém? De uma fonte segura. Fonte segura. Você pode ver que depois, ali na frente, ele fala assim, aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não faz mais, irai-vos não pequeis, falando cada um com o seu próximo, deixando a mentira, falando cada um com o seu próximo. Deus, como fonte de verdade, vai exigir de você, olha aqui, você como filho de Deus vai pesar isso no seu espírito. A necessidade de você encontrar nas Escrituras, numa pregação, no estudo bíblico, eu não sei, em algum lugar, que tenha a informação das Escrituras, para você aprender, para alimentar a sua alma, fortalecer o seu espírito,
e preservar o seu corpo. Na prática, é isso aqui, meus irmãos, que é o dia a dia. Quem é você quando ninguém está te vendo? A gente gosta de palavras bonitas, de conhecimentos, de disciplinas, de ciências bonitas. Meu Deus, impressiona muito isso, mas não resolve quando só Deus pode resolver. Nós temos títulos, mas os títulos não nos livram do mal. O que te livra do mal, a Bíblia fala, o temor do Senhor nos livra dos laços da morte. Então, esposa, ore pelo seu esposo quando estiver viajando. Esposo, ore pela sua esposa no trabalho, para que ela não seja assediada, para que ela não caia em tentação, para que o teu esposo não caia em tentação. Isso salva o seu casamento. A tua intercessão, Deus ouve, amém? E Deus vai melhorar o seu casamento, a sua casa. Vai parar de ser escravo de uma situação que não faz sentido. Aí você não vai precisar vir aqui todo domingo só para bater o cartão, não é isso, é vida transformada. E eu vou terminar. Eu vou ter que fazer um outro esboço para a célula. Porque eu não preguei nada do que eu estava aqui. Porque eu entendo que é assim que Deus está caminhando, amém? Não é desleixo, não. Meus irmãos, se nós queremos ser a igreja, neste tempo, que me parece que está afunilando cada vez mais e pressionando cada vez mais, e vai mesmo, a tendência é pressionar cada vez mais, a gente precisa estar já acostumado a viver no caminho estreito de Deus. Porque quando passar pelo funil, passa com mais tranquilidade. Porque funil é assim, tem a boca grande, é fácil de entrar, todo mundo entra, muitos entram, mas na hora do funil, poucos passam. E quem já está acostumado a andar no caminho estreito de Deus, não vai ter dificuldade de passar pelo funil. Entende isso? Porque já está andando no caminho estreito de Deus. Que é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, fugindo das paixões da mocidade. A palavra que ele usa ali, ele fala assim, fuja como se estivesse salvando a sua vida, porque as paixões querem engolir você, mas olha, não fuja para qualquer lugar, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os de coração puro invocam o Senhor, está dizendo assim, olha, do mesmo jeito que a paixão corre para te matar, você corre atrás da justiça, da fé, do amor e a paz, para persegui-las também. Se alguém quer te pegar, então corra você para pegar a justiça, a fé, o amor e a paz, como aqueles de coração puro invocam o Senhor. Está dizendo assim, que os que invocam a Deus, os que têm coração puro, correm todos os dias na direção de Deus, porque Ele é a fonte de justiça, Ele alimenta a nossa fé. Justiça, fé, amor e paz, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso amor. Então a gente está correndo por uma direção errada, não basta fugir do pecado, tem que correr na direção certa. Não basta fugir para qualquer lugar, tem que estar. Então, num caminho estreito, só tem um estreito para andar. Porque qualquer caminho largo é destruição, é perdição. Então, vale a pena andar no caminho estreito, amém? Olha aqui, mulher, se você está sendo tentada, pede a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não traia o seu esposo. Homem casado aqui, fuja para Deus. Confesse que está difícil esse assédio e fuja em nome de Jesus, amém? É isso. Não tem que ficar mais ou menos falando para você entender, não, nós estamos sendo direto, fuja. Isso. Faça como José, pode até fugir pelado, mas foge. Foge. Melhor. Deus vai te honrar lá na frente, amém? Vamos ficar em pé? Cadê o nosso irmão Tiago? Irmãos, a igreja que Deus pensou, imaginou e predestinou, é a igreja formada por pecadores redimidos, certo? Certo, irmãos?
Não é uma igreja que desce do céu. Não é uma igreja que desce do céu. Olha só, é um corpo de pecadores redimidos, mas que tem a cabeça que veio do céu, que é Jesus, amém? E esse cabeça experimentou todos os sentidos aqui na terra. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu, ele falou. E ele sabe tudo isso, e ele vai te ajudar como homem, como mulher, a vencer como igreja, amém? E que Deus coloque você no lugar certo para o desempenho do seu serviço, sabendo que você não trabalha na empresa sozinha, você trabalha numa empresa que é um corpo, que é um edifício, amém? E se Deus usar a gente aqui como pastor, profeta, apóstolo, pastores e mestres, evangelistas, para encaixar você no lugar certo, não fique com raiva. A gente está só mudando você de lugar, para você desempenhar bem o seu serviço, para o crescimento dessa igreja, amém? Deus vai mudar você de lugar. Isso é aperfeiçoamento. Vamos entoar esse cântico, depois nós vamos ter uma palavra de oração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor como cabeça, o Senhor deseje movimentar este corpo igual ao Senhor. Porque se há algum movimento, geralmente, naturalmente, são movimentos conscientes, de uma cabeça que controla todos esses movimentos, Deus. Então, nós não queremos, Pai, estar desconexos, obstruídos, Pai, com a conexão do Senhor, porque o Senhor é o cabeça desta igreja. Então, Pai, como corpo de Cristo que somos, precisamos, Pai, nos movimentar segundo a forma como o Senhor quer. E também, Pai, nos dê um coração igual ao Teu, ensinável, um coração humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pai, nos dê humildade para entendermos que somos pecadores limitados, que temos falhas, Deus, e que pecamos, mas que o Senhor é poderoso para nos perdoar sempre, e o Senhor já fez isso por nós. Nos livra da mentira, do engano, da raiva, do ódio, Deus, das coisas erradas. Nos ensine a ser uma igreja neste tempo, através das escrituras e através da oração, da busca, da vigilância, Deus. Nos ensine, nos repreenda, Deus, nos corrija, Deus, nos eduque na justiça, para que os homens de Deus e as mulheres de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Sim, Deus, essa igreja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra,
porque tem a Escritura como fonte espiritual e útil, que vela sobre as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Deus, que essa igreja permaneça naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela foi inteirada, sabendo de quem aprendeu, e nos faça caminhar, Pai, sobre o cuidado, a promessa da Tua palavra, e livra-nos como homens, como mulheres aqui, Deus, como família. Livra-nos, Deus, da mentira, de ciladas do diabo. Livra os homens que estão sendo aqui, Pai, atacados na área sexual, na área financeira, mulheres também, Deus. Filhos e filhas, Deus, protege os solteiros, os divorciados, os separados, Deus, os casados, os mais novos, os noivos, Deus proteja. Faça com que a gente entenda, Pai, fugir das paixões da mocidade e correr na direção da fé, da justiça, do amor e a paz, como aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores. Recebe a glória deste culto, recebe o louvor. Igreja de Deus, recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus aí.